Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu cuido de algumas plantas aqui do jardim. Eu selecionei algumas que tá precisando de alguns cuidados e vou compartilhar tudo com vocês como que eu faço. Então, se tu é novo por aqui, te inscreve aqui no canal e já vem fazer parte dessa comunidade se tu gosta de plantas. Eu sou a Josiele, aqui eu compartilho com vocês várias ideias para jardins e muitas dicas de cultivo das plantas. Então, bora lá cuidar do jardim. A primeira planta que está precisando de uma manutenção é essa palmeira fênix aqui. Se vocês assistiram o outro vídeo, vocês vão ver que ela já cresceu. Eu plantei ela em setembro de 2021, mostrei aqui no canal quando eu plantei ela. E ela já está precisando aqui que retire essas folhas aqui da ponta, olha. A palmeira fênix ela é uma planta de baixa manutenção. Essa daqui é a terceira vez em um ano que eu vou fazer a manutenção nela. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Vocês precisam fazer a poda nela, retirando essas folhas de baixo que estão assim, olha, que vão ficando assim com uma coloração mais amarelada e ficam caídas para baixo, ó. Tá vendo que essas aqui estão caídas para baixo e essas aqui já estão mais erguidas para cima, olha só. Dá de ver bem, né? Toda essa carreira aqui da volta, que é os galhos aqui, ó, da primeira, ai, elas têm espinho, da primeira parte aqui, ó, da parte de baixo, ó, são as folhas que estão caídas, ó, e é essas que a gente precisa retirar. Com uma tesoura de poda a gente vai cortar bem rente aqui ao caule. Com cuidado, gente, porque ela tem bastante espinho. E os espinhos, olha, são bem grandes, bem pontudos. Tá vendo, ó? Cortei aqui. E aí eu vou fazer assim com todas essas folhas que estão mais para baixo, que estão caídas, como eu falei, ó. Fiz a poda, retirei todas essas folhas, olha quanta folha saiu. E olha só o jeito que ela ficou. Retirei, ó, só as de baixo. Toda a volta. E olha só o que tem aqui, gente. Olha. Várias flores vai abrir aqui. Já tá iniciando a abrir uma. Aqui tem mais outra que vai abrir, aqui tem outra, aqui mais uma, aqui outra e ali mais duas. Depois que abrir as flores, vai vir as sementes. Aí vocês podem retirar as sementes para fazer novas mudas. Eu vou fazer isso aqui depois. Agora é preciso fazer outra poda só quando essas folhas aqui ficarem mais caídas e em uma tonalidade um pouco mais amarelada. A próxima planta é o Coleus. Observem que essa planta ela não está bem compacta. E olha só o jeito das folhas aqui da parte de cima. Então folhas bem pequenas e mais desbotadas, comparadas com essas folhas aqui da parte de baixo, que são as folhas das novas brotações que estão vindo, olha. Para que essa planta fique mais compacta, mais bonita, eu vou podar todos esses galhos que estão estiolados, assim como esse, olha. Tem folhas aqui na ponta e aqui não tem mais folhas, ó. E o único jeito de eu deixar essa planta mais compacta é fazendo a poda desses galhos aqui que estão estiolados assim. E fazer com que ela se renove. Deixei um galho aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Eu podo sempre assim, ó, acima um pouquinho de uma brotação nova. Eu venho com a tesoura e podo, sempre na diagonal. Fiz a poda sem ficar com pena, tentando deixar ele assim mais ou menos do mesmo tamanho, assim da mesma altura, todos os galhos. E essas brotações aqui, olha, que estão pequenas aqui já nos galhos, elas vão crescer. Depois ele vai ficar alto de novo, vai ficar uma planta mais compacta. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar.
Todos os galhos que vocês podarem, o cóleus de vocês, vocês não joguem fora. Eu não vou jogar fora nenhum desses galhos aqui. Como é que vocês podem fazer? Vocês vão pegar os galhos, vão cortar eles, né? Como se estivesse podando. E cada partezinha dessa daqui, ó, consigo fazer uma muda. Aqui mais outra, aqui mais outra, mais outra e mais outra. Vou fazer assim com todos esses galhos. Assim vocês conseguem fazer várias mudas através de uma poda no cóleus. Separei aqui já todos os galhos que saiu da poda. Retirei as folhas da ponta. Para fazer as mudas vocês retiram as folhas da ponta dos galhos. Se vocês quiserem deixar a planta mais compacta, vocês podem fazer assim, ó. Também pegar o galho na posição certa, tá, gente? A parte de baixo do galho tem que ficar para baixo. Vim aqui, ó, fincar na terra que vai nascer, que vai brotar, né? E a planta vai ficar mais cheia. Esse aqui já nem me lembro mais qual é o lado certo. Eu acho que é esse. Eu venho aqui, como a terra tá fofinha aqui, eu consigo fincar assim, ó. Coloquei mais alguns galhos aqui, depois eu vou mostrando pra vocês se eles enraizaram. Com alguns galhos eu vou fazer uma nova muda aqui nessa parte. Vou afofar a terra. E vou colocar aqui os galhos. E agora é só molhar. Eu vou ter que parar a manutenção do jardim hoje, porque já são quase 6 horas e eu vou ter que replantar todas essas calanchoeiras que eu retirei ali dos bloquinhos de cimento. Eu vou ter que replantar elas ainda e fazer a limpeza aqui, retirando as flores que já secaram. Amanhã eu vou continuar a manutenção, mas eu vou mostrar nesse mesmo vídeo, tá, gente? Agora já tá bem frio também, tive que colocar o moletom porque já tá bem frio agora. Esses galhos aqui de cóleus também amanhã eu vou plantar e vou mostrar pra vocês onde que eu vou plantar eles. Eu retirei as calanchoeiras daqui dos bloquinhos de cimento pra poder pintar eles. Agora que eu já pintei é só replantar. Já separei aqui um pouquinho de terra. E eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha de osso, gente. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de osso pra ver se elas florescem mais. Vamos ver. Vou misturar aqui e vou replantar. O Dylan tá aqui pedindo carinho, né, filho? Quer carinho, filho? Quer carinho? Tá, mãe dá carinho, filho. E aqui chegou o outro ciúminho, ó. O Norman é ciúme, ciúminho da mamãe. Ciumento que dói. Né, filho? Olha, assim eles ficam, gente. Não deixa eu trabalhar. A poda nas calanchoeiras eu faço sempre depois que as flores já secaram. Eu venho com a tesoura e corto assim rente, retirando o galho que tem as flores secas. Eu faço o replante dessas calanchoeiras aqui dos bloquinhos de cimento uma vez ao ano. Normalmente eu coloco esterco. Também coloco esterco de galinha, só que agora não vou colocar porque não tá bem curtido ainda o que eu tenho. Na hora que eu retirei elas para replantar, eu retirei elas assim, com um pouco de terra, não mexi muito nas raízes. Replantei todas, mas eu vou regar só amanhã, porque eu pintei os bloquinhos hoje, então eu vou regar só amanhã. Ficou só poucos botões assim que vão abrir ainda que eu deixei. Mas a maioria que eu retirei que já estava seco, né? Ali tem uma bagunça que eu vou retirar amanhã. As calanchoes, gente, são plantas
que a gente faz manutenção uma vez ao ano, retirando as hastes floral seca, mas é uma planta assim que dá um certo trabalhinho quando tem muita planta, porque são muitas hastes floral para retirar, né? Então, quando tem bastante muda de calanchoe, assim como eu, dá bastante trabalho. Já é outro dia agora e eu já vou iniciar a manutenção. Agora são 7 da manhã e a próxima planta que eu vou fazer a manutenção aqui são os gerânios. O gerânio é uma planta que não fica sempre bonita. Quando chove muito, ele vai ficando com as folhas amareladas assim. E depois a gente precisa vir fazer a poda, retirando todas essas folhas. Vou fazer a poda aqui neles, retirando as folhas e alguns galhos. Sempre quando os gerânios ficam assim, a gente precisa vir retirando essas folhas assim ruins, essas folhas secas. A gente precisa fazer isso para que eles se renovem, gente. Aqui eu sempre faço assim. Aqui os meus gerânios, eles pegaram bastante chuva, aí ficaram com as folhas feias, assim, já tem bastante tempo, já tem bastante dias já que aconteceu isso. E agora a terra tá seca aqui, olha. Até que não tá tão seca. Faz dias que não chove, deve fazer uns 15 dias mais ou menos que não chove. Mas até que não tá muito seca, gente, ó. Não tá muito seca não, por causa das folhas que eu coloco aqui, ó, tá vendo? Faço uma camada com folhas. Aí não pega muito sol, né, porque os galhos aqui dão um pouquinho de sombra aqui nessa parte de baixo, aí mais as folhas ajudam a manter a umidade. Com essa parte aqui do solo úmida, né, onde tá os gerânios aqui, o que acontece? Aqui acaba virando minhocário e acaba surgindo aqui bastante nutrientes para eles. Por isso que dificilmente eu coloco alguma coisa aqui, só coloquei mesmo quando eu plantei. Só fiz adubação orgânica aqui quando eu plantei. O certo seria eu ter regado eles, não ter deixado eles todo esse tempo sem molhar, sem regar a terra, né, o solo, mas como eu estava ocupada fazendo outras coisas lá, a pintura da casa, das janelas, então eu acabei deixando eles aqui, não tive tempo. Mas agora, como eu estou fazendo essa limpeza, e eles já ficaram sofridinhos já há alguns dias, então agora eu vou manter sempre úmida aqui a terra. Vou regar pelo menos umas 2 vezes por semana. Para que eles emitam novas brotações agora, né, com essa poda. E comecem a ficar bonitos de novo. Sempre quando vocês forem fazer a poda em alguma planta, o ideal é colocar luva. Eu não coloquei aqui porque eu já estou acostumada a fazer poda assim nos gerânios sem luva mesmo, porque eu nunca encontrei nenhum bicho aqui, gente, neles. Às vezes a gente encontra taturana nas folhas de algumas plantas, então por isso que é sempre bom usar luva. E também às vezes algumas plantas, mesmo elas sendo conhecidas, bem conhecida, algumas plantas elas são tóxicas, né? Então por isso que é bom a gente usar a luva sempre quando for podar. O gerânio é uma planta muito fácil pra gente perder ela quando ela fica assim com as folhas toda amarelada, né? Porque o caule pode apodrecer e a gente acaba perdendo a planta. Então, o que a gente pode fazer para evitar de perder essa planta? Pegar esses galhos da poda. Os galhos eu podo com a tesoura sempre, gente. E as folhas eu retiro com a mão mesmo, né? Igual eu mostrei para vocês. Aí, esses galhos aqui que saíram da poda, eu vou retirar essas folhas ruins. Vou deixar mais ou menos assim, desse tamanho. E vou fazer novas mudas. Separei alguns galhos aqui, deixei o mínimo de folhas possível na ponta. Retirei as folhas da parte de baixo. E agora, gente, o que a gente faz? Ao longo aqui do canteiro, eu vou afofar um pouquinho a terra aqui, que ela tá meio...
meia dura. Aí eu venho e vou plantando os galhos que saíram aqui da poda. Eu vou plantar todos esses galhos ao longo de todo o canteiro, deixando o espaçamento entre eles, mas plantando eles junto com esses outros que já tem aqui, com essas mudas que já tem aqui. Se vocês fizerem isso, vocês vão evitar de perder a planta de vocês. Aí, em vez de vocês comprar a mesma planta, né, perder a planta e comprar a mesma que vocês já tinham, vocês vão conseguir comprar uma nova planta. Com o dinheiro que vocês iam comprar a mesma, vocês compram uma nova que vocês não têm ainda. O Dylan já tá aqui, ó, pedindo carinho. Se eu deixo por ele, eu fico só assim, ó, o tempo inteiro, não faço nada, ó. Aí eu paro. E ele me toca para mim continuar. Deu, filho? Posso trabalhar agora? Olha. Olha só isso, gente. Coisa séria. Filho? Deixa a mãe trabalhar, filho? Depois a mãe faz carinho, filho. Tchau, meu amado. Tá vendo como tem minhoca aqui, gente? Cavei pra plantar esse galho aqui, ó. E apareceu uma minhoca aqui. Essas folhas que eu coloco assim, ajuda a criar o minhocário, né? Porque fica mantendo a umidade, então ajuda a criar minhocas. O próximo corte de grama que eu fizer, eu já vou colocar mais, porque agora já tá bem pouca folha aqui. Elas vão se decompondo também e vão virando matéria orgânica aqui para as plantas. Eu coloco também essas folhas, gente, ó, e grama também do corte, né? Grama que saiu do corte aqui do pátio. Eu coloco assim também, porque aí, o que que eu faço? Não precisa cortar com a máquina de fio essa parte aqui. Então eu coloco uma camada aqui bem grande de grama, bem mais pra cá, assim, que daí depois quando corta a grama aqui nessa parte, eu só venho com um carrinho mesmo, com a máquina de carrinho, e passo bem aqui nessa parte, então não preciso estar passando também a máquina de fio, evita o trabalho de estar passando máquina de fio aqui nessa parte. A próxima planta são os brincos de princesa. Vou fazer a manutenção naquela muda e nessa daqui também. Vou fazer uma poda, que os galhos já estão bem grandes, olha só como já tá aqui. Eles já estão bem grandes, então vou fazer uma poda para eles ramificar e ela ficar mais cheia. O brinco de princesa é uma planta que dá flores assim bem lindas. Tem outros tipos também de brinco de princesa, esse daqui é mais arbustivo, a gente pode podar ele deixando ele como um arbusto. Esse daqui eu tô deixando aqui como uma cerca viva, eu tô enfiando os galhos dele aqui na tela, conforme ele vai crescendo eu vou tramando aqui os galhos dele aqui na tela e ele vai ficando assim uma cerca viva. Essa é uma planta que costuma dar bastante praga, gente, é uma planta bem chatinha, assim, as folhas ficam todas enrugadas, assim, ó. É uma planta bem chatinha, aí eu venho e arranco essas folhas. Quando ela tá com as folhas assim bem saudáveis, fica bem bonita, mas quando tá com muita folha assim tomada por praga, né? Aí dá bastante trabalho, eu tenho que retirar todas essas folhas para que ela se renove, tem que fazer uma poda em alguns galhos. Olha só. Eu não coloco nada, não costumo colocar nada assim para praga aqui nas plantas. É muito difícil eu colocar alguma coisa, só solução caseira mesmo que eu coloco em algumas plantas. Porque é muita planta, gente. Imagina só o gasto que eu teria, né, para cuidar de todas essas plantas, assim, das pragas delas, de tudo que vai surgindo. Eu teria muito gasto, então por isso que eu só faço assim poda, retirando, né, as partes que estão afetadas. Ou usa alguma solução caseira em algumas plantas. Se algum dia alguém quisesse patrocinar o canal, né, com algum produto que resolvesse assim alguns problemas de algumas doenças nas plantas, ou até mesmo algum adubo, né, seria ótimo, gente. Aí eu ia fazendo os testes, né, com os produtos e ia mostrando para vocês o resultado. Aqui eu só uso adubos orgânicos, gente. Não uso nenhum tipo de adubo químico. O dia que eu usar eu vou mostrar para vocês se teve resultado, quais foram os resultados, se foram muito bons.
Vim aqui do outro lado da tela para fazer a poda ali nos brincos de princesa. Eu tive que colocar essa tela aqui porque o ano passado produziu pouco caque aqui porque as galinhas comeram várias flores, então agora eu coloquei essa tela. Agora não, já faz bastante tempo já que eu coloquei, para elas não ter acesso ali às flores dos caque. Agora já tá cheio de frutinhos ali os caque. Essa muda de brinco de princesa está bem grande aqui desse lado. Agora eu vou fazer uma poda também. Vou fazer uma poda também nos gerânios. Eles crescem bastante aqui para esse outro lado, porque o sol pega mais aqui nessa parte. Então eles acabam crescendo mais aqui nessa parte. Esses são os frutos do caque pequeno. Eles nascem assim, primeiro abre a flor, depois eles nascem assim, olha que bonitinhos. Ficou assim, podei os gerânios e os brincos de princesa. Eu tava vendo aqui, esse vídeo já tá muito grande, já tá com 20 minutos, mais de 20 minutos. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu tinha selecionado 10 plantas para fazer a manutenção, para fazer a poda e mais algumas coisas que eu vou fazer também, adubação. Mas eu vou deixar para mostrar então para vocês no próximo vídeo. Eu vou fazer a continuação desse vídeo aqui, fazendo a manutenção em outras plantas. Esses galhos aqui de brinco de princesa também vocês podem aproveitar para fazer novas mudas. Comentem se vocês querem que eu faça outro vídeo assim, mostrando como que eu cuido das plantas, fazendo a poda, adubação e tudo mais, e passando várias dicas para vocês. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo vídeo.